e hoje nós estamos aqui para agora. Vamos hoje então dar início a essa palavra, esse primeiro tema do Conversa Bíblica sobre liderança e serviço espiritual cristão. Josué capítulo 1, versículo de número 1 e versículo de número 4. Diz assim a palavra de Deus: Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o Mar Grande, na direção do poente do sol. Vamos dar sequência à leitura. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei e nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Então, somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medita nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então, você prosperará e será bem-sucedido. Amém. Louvado seja Deus. Uma das coisas que nós queremos aqui, já de início, conversar com você, conversar à luz da palavra de Deus, é sobre a crise que Josué já enfrentaria logo no começo do seu ministério. Por que isso, pastor Diego? Tente se colocar comigo no lugar de Josué. Josué havia já passado minimamente quase 40 anos de sua vida andando sobre a liderança de Moisés, perdão. E sobre a liderança de Moisés, Josué aprendeu a construir a sua espiritualidade. Quer queiramos ou não, Josué, como aquele que era mais próximo de Moisés, o que ele faria? Ele estaria o tempo todo aprendendo lições espirituais com todas as experiências vividas no deserto, andando com Moisés. Mas o fato é que Moisés, que marcou profundamente a história de Israel, já que ele conduziu a liderança de Israel saindo do Egito, transitando entre o deserto de Canaã, até chegar na entrada limite do território de Canaã, chega-se um momento em que Moisés termina o seu ministério. E aqui, qual seria então a primeira crise? A primeira crise que Josué enfrentaria seria o fato de ele ter de suceder a grande liderança de Moisés. O grande primeiro conflito é imaginar: o que o povo vai pensar de mim? Será que o povo vai aceitar a minha liderança? Será que o povo não vai ficar constantemente comparando a maneira como vou liderá-los com a maneira que Moisés os liderava durante todo esse tempo? Será que o povo vai respeitar essa minha liderança? Será que o povo vai aceitar-me de fato como o seu verdadeiro líder, que vai fazer agora com que eles de fato tomem posse desse território de Canaã? Então, meu querido, você que está escutando nessa noite o programa Conversa Bíblica, talvez você seja líder, né? Talvez você seja também uma líder. E quando eu falo não somente do ministério pastoral, mas muitas vezes líderes de outros trabalhos dentro do reino de Deus, de outros trabalhos dentro da igreja. E geralmente, todo o líder, todo aquele que exerce alguma forma de liderança, ele sempre tem uma crise no que diz respeito a duvidar da capacidade que Deus lhe deu para liderar. E simplesmente pelo fato, já começando de imediato, em pensar: aquele que veio antes de mim, a pessoa que exercia a liderança antes de mim, como ela era? Enquanto Josué olhava para trás e via o grande legado de Moisés, ele poderia ficar
altamente ansioso, ele poderia ficar altamente preocupado, porque as comparações, infelizmente, seriam inevitáveis. É uma comparação que, infelizmente, pode causar angústia, pode causar frustração, pode causar até mesmo uma autossabotagem. De repente, Josué, se ele caísse nessa armadilha emocional de todo o tempo pensar, eu nunca vou ser como Moisés, eu nunca vou poder exercer uma liderança como ele. Moisés era diferenciado, Moisés era fora da curva, Moisés tinha uma intimidade com Deus que eu nunca vou conseguir na vida ter. Se ele todo o tempo se comparasse de uma maneira que o detratasse, que o diminuísse, Josué certamente jamais conseguiria exercer uma liderança na nação de Israel. E assim, já trazendo uma lição uma lição prática dentro desse primeiro ponto, nós precisamos ter uma convicção sobre o chamado de Deus na nossa vida. Quando nós olhamos esse contexto, veja como Deus, já no versículo 2, estabelece claramente para Josué que chegou o final de uma era e o início de uma nova. O fim da era mosaica e o início da era de Josué. No verso 2 ele diz, Josué, Moisés, meu servo, está morto. Agora prepare-se e passe esse Jordão, você e todo este povo. O que ele está querendo dizer com isso? Josué, está na hora de você tomar uma iniciativa. Chegou o seu momento. Eu preparei para isso. Eu trabalhei na sua vida para que você, neste momento, quando terminasse o ministério de Moisés, que foi o seu líder aqui na terra, você agora tomasse a iniciativa e continuasse esse ministério. Então, todos nós que exercemos liderança, quer queiramos ou não, nós estamos pegando o legado de um líder anterior e nós estamos agora dando sequência a esse legado. Mas quando nós olhamos para trás, nunca o nosso olhar deve ser um olhar de comparação para diminuir-nos, para nos frustrarmos, para nos ficarmos em detrimento de nós mesmos. A nossa ideia é que devemos aprender com Josué, entender que o próprio Deus estava incentivando. A história de Moisés termina, a história desse líder termina, e agora a história de um novo líder se inicia. E esse líder é você, Josué. É uma nova era, é uma nova fase, e você tem que tomar esta primeira atitude. Levante-se. O tempo do luto de Moisés acabou, o tempo de gratidão pelo ministério de Moisés já terminou e agora é uma hora de atitude. E Deus vai fazer o quê? Nos versículos seguintes, ele vai começar a reforçar a promessa. Todo lugar, verso 3, todo lugar em que vocês puserem a planta do pé de vocês, eu os darei, como prometi a Moisés. Vai então dar-se sequência ao agir de Deus. Queridos e queridas, o agir de Deus na igreja, o agir de Deus na vida de cada um de nós, é um agir de Deus que não para. O trabalhar de Deus é contínuo. Geração vai, geração vem, e nós estamos continuando o legado que outros servos de Deus trabalharam e realizaram antes de nós. E agora é a nossa chance de trabalhar. Agora é a nossa chance de servirmos ao Senhor com todo o nosso empenho, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Então, a geração passada já se foi. A geração passada agora já foi nomeada para a eternidade. Já conseguiram e alcançaram o galardão deles. E a pergunta que eu faço para mim e para você, que estamos conversando à luz da palavra de Deus, é: o que é que agora você, como servo e serva de Deus, está fazendo de forma prática para exercer o seu chamado? E para aqueles que são líderes, mais do que nunca, precisam se inspirar em Josué para aprender a liderar e servir nesse propósito. Tem algumas anotações, pontos que eu queria também trabalhar com vocês. Por exemplo, no fato de que muitas vezes uma outra visão errada que nós temos ao olhar para o passado, a primeira visão errada ao olhar para o passado, nós acabamos de falar aqui. É você olhar para o passado tentando se diminuir. Mas existe um segundo olhar para o passado que também ele não é positivo. Na verdade, ao contrário, acaba sendo um tipo de olhar que também acaba nos prejudicando
na obra de Deus. Lá no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 31, os fariseus estão conversando com Jesus após ele ter multiplicado pães e peixes. E lá em João, versículo 6, 30 e 31 vai dizer assim: então eles disseram, que sinal o Senhor fará, que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Aí o verso 31. Nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Deixa eu explicar um pouquinho o contexto dessa fala aqui, desses fariseus em relação a Jesus, quando Jesus vai acabar dizendo que ele é o próprio pão de Deus, que desceu do céu para dar sua vida a nosso favor e nosso resgate. Quando Jesus vai chamar o povo para ter uma fé de compromisso na obra de Deus, o que acontece, né? Muitas vezes, esse povo vai acabar resistindo a ter um compromisso de maior engajamento com Jesus, dizendo, peraí, Jesus, a gente pode até ser abençoado pelos teus milagres, mas o compromisso de fidelidade e obediência a ti, como filho de Deus, como Messias, isso aí já é muita coisa pra gente. E vem cá, Jesus, quem é você de fato? Porque, olha, pão mesmo, pão celestial, quem deu pra gente foi Moisés, lá no deserto. E aí, deixa eu te dizer uma coisa aqui, tá? Um dos principais problemas dos fariseus ao olharem para o passado era eles ficarem se vangloriando, sabe? De um passado espiritual daqueles que viveram antes deles. Estão dizendo, olha, o nosso povo é um povo que foi abençoado por Deus, é um povo que teve experiências com Deus maravilhosas. É um tipo de visão que a gente pode chamar de visão saudosista. É a visão onde eu olho para o passado e vejo que maravilhas, que experiências gloriosas. Deus já operou e fez grandezas na minha vida, ou fez grandezas na nossa igreja, no nosso ministério. Deus já me usou poderosamente no passado. Esse tipo de visão saudosista, ela nem sempre é boa para a liderança e para o servir. Pastor, por que essa visão não é boa? Porque existe o perigo de a gente se prender às coisas do passado e ficarmos apenas gastando tempo sempre conversando sobre um passado que já se realizou, sempre falando e contando vantagens sobre talvez o que Deus já fez por você, ou como Deus te usou no passado, ou talvez como você orava mais, você jejuava mais, você saía para evangelizar, você tinha coragem, você tinha ousadia, você tinha garra, disposição, mas a pergunta que não quer calar é, e hoje? Como é que está a sua vida espiritual? E hoje, como é que você está fazendo a obra de Deus? Liderar e servir no reino de Deus não deve ser apenas um olhar para o passado saudosista. Fico eu contando vantagens sobre coisas que talvez outros tenham feito ou sobre eu mesmo que tenha feito. E aqui está os fariseus dizendo, olha Jesus, nossos pais comeram maná no deserto, foi o próprio Deus que os alimentou. E eles fizeram essa comparação para tentar diminuir o milagre que Jesus fez aqui, os alimentando com pão e peixe. Então os fariseus, assim, nesse aspecto, eles eram horríveis. Eles tinham uma visão saudosista do passado, tentando diminuir o valor dos milagres que estavam agora Jesus realizando. Mas tem gente que tem uma visão saudosista da sua própria vida, contando vantagens sobre o que Deus já fez na sua vida no passado, mas que agora não está fazendo quase nada no reino de Deus. E isso talvez seja muito preocupante para você, meu irmão, minha irmã, você que é líder, você que é pastor. É muito preocupante a gente se agarrar ao passado dessa forma, porque nos impede de ter novos sonhos, que nos impede de termos novos planos, novos objetivos. Então, esses judeus, fariseus, ficavam vivendo na glória do passado. E Josué talvez poderia até se apegar à glória do passado mosaico até o ponto de não poder estar servindo a Deus como deveria. Mas agora era o momento de uma nova era. De uma nova era. Ok, pastor. Então, se eu já vimos aqui duas visões. Uma visão de diminuição, dizendo, olha, o outro líder anterior a mim deixou um legado, mas eu acho que eu não vou conseguir levar isso adiante. Deus trabalhou com Josué dizendo, não te preocupa, para onde você for, eu irei.
assim como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. Quer dizer, o próprio Deus confirma que, na verdade, no final das contas, o grande trabalhar de Deus à nação de Israel continuaria através do ministério de Josué. O trabalhar de Deus na igreja continuará através da sua vida. Começou com os líderes do passado, continua através de você e de mim. Quando nós partirmos para a eternidade, uma próxima geração continuará a fazer a obra. Então a igreja, o povo de Deus, nunca, de certa forma, ao longo da história, nunca deixou de trabalhar. Deus nunca deixou de agir. E digo-lhe uma coisa e uma verdade factual nessa noite. Se você não se dispor a fazer a obra de Deus, alguém o fará no seu lugar. Porque na obra de Deus, o realizar de Deus na terra, ninguém é insubstituível. Todos nós podemos ser até únicos. Porque quando Deus me usa para a pregação do evangelho, ele me usa de uma forma única, porque eu sou um ser único. Mas para trabalhar no reino, na obra de Deus, nós somos até únicos. Porém, não somos insubstituíveis. Você pode ser trocado por outra pessoa. Se você não der lugar à presença de Deus, se você não dizer sim para aquilo que Deus quer realizar na sua vida, Deus passará o bastão para outro que queira dizer sim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então eu te levo a essa primeira reflexão dessa noite. Pastor, mas será que não tem nenhuma espécie de visão à luz da palavra de Deus que nós podemos dizer assim, não, pastor, eu posso até olhar para o passado, mas olhando para o passado eu vou ter uma visão positiva. Não uma visão que me atrapalhe, mas uma visão que me abençoe. Bem, eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus agora lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 6, versículo 16. Você está com a Bíblia aí? Inclusive, se você tiver, ou você pode até pegar a sua Bíblia, livro, então pode pegar a sua Bíblia aplicativo. O aplicativo da Rádio Calcaia Gospel funciona em segundo plano, né? Então, sem problema, né? Você pode continuar aí acompanhando a palavra de Deus da mesma forma e nos escutando na nossa rádio. Vamos lá. Jeremias 6,16, a Bíblia diz assim: assim diz o Senhor, ponham-se à beira dos caminhos e olhem, perguntem pelas veredas antigas sobre qual é o bom caminho. Andem por ele, e vocês acharão descanso para a sua alma. Mas eles dizem, não andaremos nele. Então essa é uma fala do profeta Jeremias, onde o próprio Deus está falando por ele, dizendo que o povo de Deus estava rejeitando andar pelo bom caminho, pelo caminho antigo. Eles diziam, não, nós não queremos andar por esse caminho. Existe um olhar para o passado que é positivo. Não de viver da glória do passado, não de se diminuir, mas de quê? Se inspirar. Deus, ele quer que a gente possa olhar para o passado, mas olhar para se inspirar. Para sermos homens e mulheres de Deus que, olhando o que Deus fez no passado, possamos gerar fé em nosso coração e dizer, quer saber de uma coisa? Se Deus atuou lá no passado, ele vai querer atuar hoje também. E eu estou me colocando na dependência de Deus para que Deus me use, para que Deus me coloque como instrumento de valor na sua presença. Então, um olhar para o passado deve ser um olhar de inspiração. Eu quero te convidar a abrir um outro texto bíblico que está lá em Tiago. Tiago, capítulo 5, versículo de número 10. Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 10. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Veja também o verso 11. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Então, queridos, queridas, escutem isso.
Deus está nos convidando a olhar para o passado, mas para um passado que nos inspira, para um passado que nos motiva. O próprio livro de Deus, o grande tesouro da fé cristã, que é a Sagrada Escritura de Gênesis e Apocalipse, nada mais é que um tesouro de histórias antigas para nos inspirar a sermos usados por Deus nessa geração. Então Deus quer que até Josué possa olhar para o passado também, olhar para Moisés, mas como um fator inspirador, e não como um fator de diminuição, ou não apenas como uma mera visão saudosista. Nós temos outra passagem que eu quero compartilhar com você, lá no livro de Hebreus, capítulo 11, nos versículos 1 e 2, que também é muito conhecida a definição de fé, né? Onde diz assim, Hebreus capítulo 11, a partir do verso 1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Então, quando ele fala aqui acerca dos antigos, ele diz, pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Eu tenho que olhar para essa galeria de heróis da fé e dizer, o que Deus fez na vida deles, fará na minha vida. A visão, portanto, de inspiração. Temos também outro ponto aqui que nos chama a atenção. Qual é, pastor? Outro ponto que tem a ver com a questão da humildade. É fato, meus queridos, que muitas pessoas, não só no meio espiritual, mas até mesmo no meio profissional, tem muitas pessoas que nascem com aquele desejo enorme de exercerem liderança. Mas não estão dispostos a serem liderados. E talvez você diga, mas pastor, qual é o problema disso? Vou dizer para você qual é o problema disso. O problema disso é que quando nós apenas queremos liderar e não sermos liderados, nós não vamos ser verdadeiros líderes. O líder é aquele que inspira, o líder é aquele que direciona, o líder é aquele que é chamado para dar o exemplo. O líder é aquele que é chamado para poder apontar um caminho de direção, de trabalho, de propósito. Toda pessoa que quer se pôr nesta condição, ou que se dispõe a exercer liderança, principalmente dentro do contexto do reino de Deus, vai ter que aprender que antes de liderar, ela precisará ser liderado. A humildade de se colocar debaixo da orientação e liderança de outro é fundamental para a formação de qualquer líder. Perceba então que quando a gente volta para o caso de Josué, que é o nosso caso base aqui nessa noite, na nossa meditação, você vai perceber então que quanto tempo durou, se a gente fosse talvez falar numa linguagem talvez de discipulado de líder, de preparação para ministério pastoral, quanto tempo Josué passou com Moisés para estar apto e preparado para a liderança? Gente, 40 anos. E se a gente fosse talvez aprender e prestar mais atenção, você vai perceber que o próprio Deus trabalhou com Moisés nessa faixa de tempo também de 40 anos. Porque quando Moisés sai do Egito, ele está com 40 anos de idade, no auge da força, ele comete aquele assassinato daquele egípcio, ele é expulso de lá, vai para o deserto, e aí o que acontece? Ele vai passar ali mais 40 anos no deserto, sendo trabalhado por Deus, para depois exercer 40 anos de liderança junto ao deserto com o povo, com a nação de Israel, né? Então perceba que Deus preparou Moisés 40 anos no deserto, preparando para exercer a liderança. E Josué, ao vir do Egito com Moisés e trabalhar servindo Moisés já com 80, e Moisés morre com 120, quer dizer, o tempo de preparação de Josué também é muito semelhante, tá certo? Então, temos 40 anos de preparação para que Josué esteja apto e preparado para assumir. Agora você está um líder pronto. Sabe? E aí, então, esse contexto, o ponto que nós estamos trabalhando aqui é o contexto da humildade, gente.
Tem um monte de gente aí que quer exercer liderança na igreja, que quer exercer a liderança sobre jovens, liderança de família, de casais, liderança de evangelismo, sem sequer, nunca na vida, ter primeiro se submetido a uma liderança. Que não tem muitas vezes a paciência para se colocar, eu vou usar aqui a linguagem bíblica, tá? Não tem a humildade de se colocar aos pés de outro. Se colocar os pés aqui é se colocar na posição de aprendizagem. Tem texto bíblico, né, que fala que o apóstolo Paulo aprendeu sobre os pés de Gamaliel, quer dizer que era aquela condição dentro do contexto judaico, onde o que ensina está numa posição sentado e os seus discípulos estão sentados no chão, né, aprendendo aos pés do seu mestre. Tem muita gente que não está disposta a fazer isso. Tem muita gente que não tem um coração humilde e quebrantado o suficiente para dizer, eu vou primeiro aprender para depois liderar. Na verdade, o fato é que todo aquele que acaba sendo chamado para exercer liderança, o próprio Deus trabalha no seu agir na vida dessa pessoa, moldando-o, fazendo com que primeiro ele seja liderado. E sendo bem liderado, aprendendo a ser submisso, obediente, aprendendo a ter a humildade de aceitar opiniões, aceitar ordens. Ah, pastor, alguém diz assim, ah, pastor, ninguém manda na minha vida, não. Ah, pastor, ninguém tem autoridade de ficar dizendo o que eu posso fazer ou deixar de fazer. Meu querido, você está errado. Você já não presta para ser líder. Quem não consegue ser liderado não conseguirá jamais ser um digno líder. E isso serve tanto para o reino de Deus, como serve também para qualquer outra situação na vida. Na nossa vida profissional, dentro do lar, não importa. As pessoas que não têm humildade de serem lideradas não têm condições de exercer essa liderança. Então a gente vê o quê? A gente vê, então, Josué passando por esse processo e só sendo levantado no momento certo para exercer a sua liderança. Mas foram 40 anos aprendendo, 40 anos ouvindo, 40 anos obedecendo, acatando ordens, dizendo muitas vezes sim, para às vezes muitas questões que não pareciam claras no momento. Tem gente que talvez possa estar me escutando nesse momento, que diga assim, pastor, tem coisas que eu não concordo o que o meu líder faça, o que me pede para ele fazer. Eu vou lhe dizer uma coisa. Existem a questão da maturidade, onde certas ordens ou certas orientações de seu líder, que para você que talvez esteja numa condição de menos maturidade, menos experiência, possa fazer com que você diga assim, olha, eu não acredito nisso, eu não quero obedecer. Eu quero te dizer que a única coisa que você deve, de fato, resistir a qualquer ordem de qualquer líder, é se for para pecar. Pecado, ninguém faz. Pecado, não. Mas às vezes o teu líder, por experiência e maturidade, pode te dar uma orientação e um conselho que você, naquela hora, diga, isso não faz sentido nenhum. Mas ele já tem uma experiência anterior, ele já tem uma vivência que dá condições para ele para te dizer. Então, quando a gente tem aquela humildade de aceitar sermos orientados e exercer o mínimo de confiança e dizer, eu vou acatar esse conselho, ainda que eu não esteja entendendo por que eu tenho que fazer isso. Se não for coisa errada, meu querido, faça. Aprenda a ouvir o conselho do seu líder. Aprenda a ouvir o conselho, a orientação do seu pastor, do seu líder espiritual. Examine a vida dele e perceba que o que ele está falando vem de uma vivência, de um caminhar com Deus. E lógico, não estou dizendo para você também obedecer cegamente. Põe à prova. Teste, experimente. Dê espaço para que você dê espaço para a humildade entrar no seu coração, para ouvir uma ordem, um conselho, e ao mesmo tempo sabedoria em dizer, vou testar, vou fazer isso, ainda que não concorde, não é errado, mas eu não vejo isso com eficácia, mas eu vou testar. Eu vou testar, eu vou seguir esse conselho. E aí você vai ver
um nível talvez de maturidade e entendimento que o seu líder ele possa ter. Tá certo? Eu quero agora, nesse momento aqui, dar um pequeno intervalo. Nós vamos agora aqui compartilhar um louvor, tá bom? E já já nós tornamos em nome de Jesus. Esse é o programa Conversa Bíblica. Na apresentação, Pastor Diego Bruno. Estamos aqui todas as quintas-feiras. Hoje o nosso primeiro programa, o programa inicial, convidando você a conversarmos à luz da palavra de Deus. Deus te abençoe.